Beleza, bom dia pessoal, obrigado a todos que compareceram aí, obrigado a quem formulou as apresentações também, agradeço também ao Gustavo pela participação online aí. Então, eu vou começar falando aqui dos principais resultados que a gente obteve desde 2018 até agora com os dois projetos, né, Auspex e Auspex 2. Deixa eu colocar o foco aqui. Beleza. Lembrando que esses projetos, em parceria com petroleiras, eles são uma consequência dessa lei 9.478, que estabelece que as operadoras têm que investir 1% da receita bruta de produção em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, uma boa parte desse recurso vai para as universidades. A financiadora nesses dois projetos é a Petrobras e o interlocutor técnico lá do CENPES, né, o Centro de Pesquisas da Petrobras, que está aqui a vista aérea, é o Gustavo Pires, que também ele participa bastante tecnicamente no projeto, né? Além de fazer a interlocução técnica, ele tem uma participação bastante técnica e científica aqui no projeto de pesquisa em si. Ele perde o foco aqui? Tá gravando ou passou? Tá gravando. Ah, tá, só pra... Bom, como é que funcionam essas cooperações entre Petrobras e universidades, né? Em geral, a Petrobras tem demandas de pesquisa, tem algum conhecimento que a Petrobras precisa, e ela comunica essa demanda para a universidade, muitas vezes abre um edital para a seleção de projetos, às vezes formula o projeto junto à universidade, né? E aí é firmado um termo de cooperação entre as duas instituições, e a Petrobras entra com recursos financeiros e dados para suportar a pesquisa, né? E a universidade devolve conhecimento técnico e científico e características e limitações das tecnologias estudadas. E a Petrobras ganha no final, podendo fazer uma especificação técnica daquelas tecnologias que estão sendo pesquisadas e desenvolvidas, né? E a universidade também ganha, gerando produção científica, né? Artigos e mestrandos e doutorandos e iniciados científicos. E as duas aqui também podem depositar patentes, né? A gente tem uma patente depositada aqui nesses dois projetos. Então, esse é o fluxo em geral aí desses convênios. Tenta tocar na tela para cima, só para ver se essa é a tela de toque. Oi? Essa é a tela de toque. Tenta tocar na tela, acho que passa slide, geralmente. Tenta clicar agora no... Aí. Foi. Não. Sinal. Será que é questão de distância disso aqui? Talvez seja... Talvez... Onde é que está o download? Tá apontando no sentido contrário, tá funcionando melhor. É o botão que está ruim. Quer usar o... Tem que estar o meu aí? Sim, se você puder plugar ele ali. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Bom, a nossa equipe aqui, então, é composta... A maioria das pessoas está aqui em Curitiba, né, no ACIP. Tem um pessoal em Pato Branco também, lá, liderado pelo professor Giovanni. Eu coloquei aqui a imagem do nosso repositório no GitHub lá, porque a principal atividade deles é fazer a gestão do repositório e as aplicações web, né? E eles fazem também a parte de engenharia de software para deixar todo o software gerado no projeto organizado e acessível e padronizado para todo mundo. E também, lá no Centro de Pesquisas da Petrobras, tem uma infraestrutura parecida com a nossa aqui, com tanque de imersão, um sistema de aquisição, com transdutores. Então, a gente pode, de alguma forma, replicar os experimentos aqui e lá. A equipe hoje do projeto está com 26 pessoas, né? 6 aqui são PIBIC ou voluntários, né? O restante, agora a toque funcionou. O restante é ou foi bolsista do projeto em algum momento. Então, a equipe está bem grande, porque são várias frentes de pesquisa que se abriram nesses projetos aí ao longo desses anos, né? Só fazer um nivelamento técnico aqui, né?
Nesses projetos, a gente desenvolve tecnologia para inspecionar árvores de Natal, especificamente para inspecionar escuros, né, trechos de tubulação aqui das árvores de Natal, que são essas estruturas, né, esses conjuntos de válvula que ficam na cabeça do poço lá, no poço de produção de petróleo e gás natural. E essas inspeções, como são altas profundidades, né, não pode um mergulhador fazer. Então, elas são feitas com ROV, é a sigla para veículo operado remotamente. Está aqui uma imagem de um ROV, aí tirada da internet, né, só para vocês terem noção do tamanho e das dimensões. Né? Não necessariamente é um desse modelo aí que é usado nas inspeções de campo que aconteceram nesse projeto. Ficar aqui. A motivação aqui dos dois projetos é que as inspeções demoram muito tempo e por isso são custosas. O custo mais crítico aqui de uma inspeção de árvore de Natal é a locação do barco que dá suporte ao ROV, né? Que é a sigla é RSV, ROV Support Vessels. Eu peguei aqui do Gemini, eu perguntei quanto custa por dia, em média, para a Petrobras locar um RSV. Aí ele colocou valores aqui, né, pegou valores dos contratos, dividiu pela duração dos contratos e deu uma estimativa aqui diária, né? Então está em cerca de $100 e poucos mil por dia a locação de um RSV. Então, quando a gente desenvolve tecnologias para agilizar a inspeção, se a gente conseguir reduzir a inspeção, uma semana de inspeção, a gente já paga o custo que a financiadora teve com o projeto de P&D, né? Os objetivos, então, são reduzir custo de inspeção e a aplicação dessas inspeções é detecção e medida de alvéolos de corrosão. Por que alvéolos? É um tipo de corrosão bem específica, que é a corrosão alveolar, né? Que é uma corrosão que aparece quando tem o fluido aqui é muito ácido, diferente daquela corrosão uniforme que acontece parecida com erosão, né? Aqui, quando o fluido é muito ácido, o que é comum no pré-sal, ocorrem esses alvéolos aqui. E é isso que dificulta a inspeção pontual, né, como é feita tradicionalmente a inspeção com transitor monoelemento aqui. A inspeção pontual é legal para medir corrosão uniforme, né? Para corrosão alveolar, a gente precisa de um processo de imageamento. E aí foi por isso que no primeiro projeto AUSPEX, a gente começou a estudar o uso de arrays de ultrassom, no lugar de transdutores monoelemento, para fazer imageamento de tubulações, né? Então, ele começou lá em 2018 e foi até 2022. O coordenador foi o professor Daniel Pipa, que, quando trabalhou na Petrobras, já foi colega do Gustavo lá nessa gerência, né? Então, ele já tinha um conhecimento bem consolidado desse tipo de problema. Os principais desenvolvimentos aí, eu acho que ao invés de listar, eles estão elencados aqui, né? A primeira coisa que a gente teve que fazer foi uma forma padronizada de leitura de dados de aquisição dos sistemas de inspeção e aquisição que a gente tem aqui no laboratório, né? A gente tem o Omniscan da Olympus, que hoje é Evident, e o Punker da Edify, né? E também o simulador de aquisição, de inspeção de ultrassom, SIVA. Então, uma das primeiras ações do projeto aí foi fazer uma biblioteca em Python que leia dados de inspeção nesses 3 formatos e coloque tudo num formato padrão lá para a gente processar nos nossos algoritmos. Quem encabeçou esse processo aí foi o professor Giovanni, lá do campus Pato Branco. Como a gente faz inspeção em imersão, né, a gente precisa também de métodos de identificação de superfície. Então, aqueles temas que geraram artigo de congresso e de revista, eu estou colocando só o de revista aqui. Os que geraram artigo só de congresso, eu vou colocar o de congresso. Então, na parte de métodos de identificação de superfície, a principal contribuição do projeto aqui foi o SIM, né, que a gente tem usado bastante aqui, o Surface Estimation via Analysis Method, que foi parte do doutorado do Hector, né? Então, é um método não paramétrico, ele não assume uma forma paramétrica, né, uma esfera, um cilindro, uma reta, né? Então ele consegue reconstruir superfícies em 2D de qualquer forma e é baseado em imagens, né? Publicado lá em 2021 na I3E Transactions on Ultrasonic, etc. Aqui, o nome é grande da revista, né?
A gente desenvolveu também alguns métodos paramétricos, né? Ou seja, que assumem que o objeto é um cilindro ou assumem que o objeto é plano. Eles são interessantes também porque é mais fácil extrapolar, né? Quando a gente quer imaginar uma região onde o caminho do transdutor até lá passe por uma parte da superfície que não tenha sido detectada aqui pelo método, fica mais fácil extrapolar quando o método é paramétrico, né? Esses aqui não foram publicados porque a gente entendia que não tinha novidade, embora agora o pessoal esteja publicando coisa muito parecida em revistas importantes aí, né? Então, talvez a gente possa dar uma retrabalhada nesses métodos para publicar. Uma vez que você identifique a superfície, também é necessário fazer a compensação das refrações, né? Os métodos de reconstrução de imagens que a gente usa são baseados no conhecimento do tempo de propagação entre cada elemento do transdutor e cada ponto na imagem, né? Então, quando tem refração, isso tem que ser levado em conta. Então, a gente desenvolveu esses métodos que usam otimização, vários métodos, né, com vários tipos de otimização, vários tipos de função custo. Para cada aplicação aqui, alguns são mais adequados, convergem melhor, são mais rápidos. Então, depende da aplicação que a gente está utilizando. Também foram desenvolvidos métodos de estimação de parâmetro, né? Aqui está um outro artigo que fez parte do doutorado do Hector, que é um método de identificação da velocidade de propagação no meio, né? Onde são utilizadas métricas de nitidez da imagem aqui. Então, a imagem é reconstruída assumindo várias velocidades e aquela velocidade que maximizou uma determinada métrica de nitidez aqui é considerada a velocidade correta, né? Então, a premissa aí é que a velocidade errada gera um desfoque na imagem. Esse foi publicado no E3S Sensors, né, lá em 2020. Também parte do doutorado da Tatiana teve um método de levantamento empírico da diretividade de transdutores array, da diretividade individual dos elementos, né, de transdutores array, que foi publicado lá na NDT&E International em 2021. Foi 21? 2021. Então, esses foram os métodos de estimação de parâmetros, todos baseados em dados, né, que a gente desenvolveu ao longo do primeiro projeto Auspex. Aí a gente fez implementação dos principais algoritmos de reconstrução de imagens de ultrassom, baseados em Delay and Sum. Então, o Basecamp, o SAFT, que utiliza só o pulso eco, né? O ΩMK SAFT, que é a implementação do SAFT no domínio da frequência. O TFM, que utiliza a matriz completa dos dados. O Wave Number, que é a implementação no domínio da frequência do TFM. E o CPWC, que é com ondas planas, né? Ou ondas focadas, mas que é com disparos em diferentes direções, né? Utilizando o array para direcionar os feixes. Então, todos esses foram implementados lá na nossa toolbox. E aí, em 2019, a gente publicou lá no QNDE, que é um dos principais congressos aí de ensaios não destrutivos, os resultados aqui da criação da toolbox, né? Naquele ano ainda não estava disponível online aqui a nossa toolbox. Então a gente fez um resumo dos resultados ali, tinha uma interface gráfica também, que a gente acabava não utilizando aqui, né? Sempre a gente utilizou mais a biblioteca, como uma biblioteca Python, né? E teve um feedback muito bom aí. O pessoal gostou, entrou em contato pedindo para disponibilizar a toolbox, e isso motivou também que a gente desenvolvesse aí o que eu vou falar em seguida, que é a biblioteca Mini Auspex, né? Também a gente começou a desenvolver nesse primeiro Auspex o odômetro visual, que ele entra, tem uma imagem mais para frente lá. É um sistema de odometria baseado em câmera, né? Então, ele dá o percurso feito pelo transdutor de ultrassom em 2D ou em 3D, né? Utilizando sensor inercial. Já que as estruturas que a gente imageia são mais complexas, então transdutores mecânicos, né, são menos indicados para serem utilizados. Teoricamente, deu o meu tempo, né? 15 minutos.
Simuladores de onda acústica também, a gente publicou no SNDT 2023. Aqui já está no Auspex 2? Não, está errado. Então, tá aí. A conclusão, a gente criou a Toolbox, né, a caixa de ferramentas aí durante o Auspex 1, para a gente começar a desenvolver os nossos métodos de imageamento. Então, mas aqui tem um exemplo, né, onde foi feita uma aquisição aqui com o transdutor Array, e foi feita uma reconstrução em 3D, né? Então a gente já começou a fazer esse tipo de reconstrução no projeto Auspex 1, e aí no Auspex 2 a ideia foi avançar mais nesses métodos aí, né? Então o 2, que é o que está em vigor agora, começou em 2023, aí o Pipa pediu para eu coordenar o projeto, que no final ali eu estava mais envolvido com essas novas frentes que estavam surgindo, né? E os métodos aqui são para aceleração da inspeção. Então, teve o desenvolvimento da lente acústica, né, que a gente chama de Smart Wedge, que o princípio é esse aqui, né, ela permite que feixes direcionados aqui incidam sempre perpendicularmente na tubulação, então, permite imageamento da tubulação, aqui que está uma imagem retificada, né, sem deslocamento mecânico, né, do conjunto de inspeção. E aí tem toda a parte de algoritmos para tempos de propagação, leis focais para disparo, para recepção, né, que a gente teve que desenvolver para essas lentes. Aqui está uma imagem feita recentemente aí pelo Khalid, que vai fazer parte de uma publicação futura aqui, mostrando que a lente permite uma reconstrução aqui relativamente próxima do ideal, né? Sem lente acústica a gente tem algo bem menos fidedigno ali. Está perto aqui. Foi depositada a patente, né? Então, é uma patente conjunta da Petrobras com a UTFPR, depositada lá pela Petrobras. Tem o complemento da lente acústica, que é o espelho acústico, né? Então, tem que tipo de forma é essa aqui? É uma elipse, onde o transdutor está num dos focos e o centro da tubulação está em outro. Então, aqui, se o transdutor dispara nessas direções aqui, vai incidir perpendicularmente também na tubulação através da elipse, né? Então, aqui está uma imagem que foi feita com disparo nessa região aqui, foi utilizada a lente, e aqui nessas duas regiões foi utilizada a elipse, né? Então, a gente vê aqui claramente esses sulcos que foram usinados no nosso corpo de prova ali. O odômetro visual também teve um desenvolvimento bastante grande aí ao longo do Auspex 2, só mostrando o que é o odômetro visual, né? Aqui a gente está vendo em tempo real o percurso realizado aqui, né? Então, esse cara aqui vai acoplado no transdutor, e ele vai informando o sistema de inspeção lá onde é que o transdutor está, né? Para que depois a gente possa combinar as imagens e gerar um modelo 3D, as imagens de ultrassom. E aqui está um outro vídeo onde a gente para testar e validar esse odômetro, a gente criou esse atuador 2D, né? Onde você pode planejar uma trajetória. Aqui a gente planejou o nome do laboratório em cursivo, e aí ele fez essa trajetória e o odômetro ficou marcando o deslocamento ali. E aí depois, no final, a gente vai ver a trajetória reconstruída pelo odômetro. Não conhecia essa trajetória planejada aqui. Não dá para ver, ele achou aí o ACIP escrito em cursivo. Está bem robusto, né, o odômetro visual. A gente está criando agora uma versão para alta pressão, né, 200 bar, baseada em vaso de pressão, já que a nossa versão baseada em resina acabou sendo mal sucedida em ensaios de campo, né? Então, aqui está uma simulação das tensões ali na lente de borosilicato que a gente vai utilizar. Também teve métodos de imageamento ultra rápido, utilizando excitação codificada, né, onde você dispara em várias direções ao mesmo tempo, só que dispara formas de ondas diferentes em cada direção, e depois, por um método baseado em filtro casado, você consegue
selecionar os ecos vindos de cada direção, né? Isso aí foi parte do trabalho do Victor, aí que ainda estava na graduação, né? Publicou um artigo de revista na graduação. A gente desenvolveu também o WebAuspex, que é uma interface humana na web, né, baseada em PyODide, que utiliza já o MiniAuspex. Está aqui o Giovanni apresentando lá o WebAuspex no QNDE 2024. O MiniAuspex, então, é a nossa biblioteca que a gente disponibilizou agora no repositório PyPib. Então, você pode chegar lá e dar um pip install MiniAuspex e utilizar os nossos métodos aqui. E aí, no ECNDT desse ano, a gente vai publicar um artigo só sobre o MiniAuspex, que é o artigo que a gente vai poder citar depois. Eu acho que você clicou no botão de sumir com a tela. Aí, vai ser publicado esse ano, né? Também teve desenvolvimento de um método de modelagem e remoção de crosstalk, né? O que é o crosstalk? Quando você tem sinal chegando num elemento do transdutor, os outros elementos acabam recebendo uma interferência, né? Então, aqui a gente vê uma frente de onda chegando nos primeiros elementos aqui, e aqui onde a frente de onda ainda não chegou nos elementos mais da direita, a gente já vê um sinal de interferência aqui, do que a gente chama de crosstalk. Então, o Fábio desenvolveu um método de modelagem do crosstalk e, uma vez modelado, de remoção do crosstalk dos dados brutos de ultrassom, que vai ser publicado também no ECNDT desse ano. Também a gente está desenvolvendo simuladores de campo acústico, né? Tem um artigo do Victor que está em revisão ainda, com uma comparação multicritério de métodos de bibliotecas com as quais foram implementados simuladores acústicos em GPU. E a gente tem também experimentado algoritmos de reconstrução de imagens sísmicas aplicados ao ultrassom, que é uma tendência também que tem aparecido aí na literatura. São muito semelhantes os processos de aquisição de dados aqui, né? A diferença é que no ultrassom, em geral, a gente reconstrói refletividade, e na sísmica, em geral, a gente reconstrói campo de velocidade de propagação do som, né? Mas a reconstrução de campo de velocidade de propagação também pode ser interessante no ultrassom, que a gente tem o que a gente chama de reconstrução, imagamento quantitativo, né? Ao invés de imagamento qualitativo, que é aquele que mostra onde estão as falhas, né? Então, a gente já implementou aí o Reverse Time Migration, que é um método de reconstrução de refletividade, e algumas versões do FWI, né, Full Waveform Inversion, que foram publicadas aí no QNDE 2024 e no ECNDT 2023, né? Teve 2 artigos de congresso aí do Rossato nesses 2 congressos. E aqui dá para a gente ver, né, uma comparação de reconstrução de um objeto simulado, né, que seria esse aqui. Aqui estão as velocidades no objeto, né? Então, uma velocidade mais próxima da água e aqui uma velocidade mais próxima do aço. Com FWI tradicional fica bem complicado, tem umas complicações que o ultrassom não tem, que o ultrassom tem, né? Que na sísmica é mais amigável, né? No ultrassom é mais importante esses métodos que tratam do cycle skipping, né? Então aqui o resultado desse método mais sofisticado aí de FWI que a gente implementou. Teve uma inspeção de campo também em dezembro, né? E aí, principalmente a Tatiana fez um esforço de construção dos modelos 3D aqui, resultantes dessa inspeção. Então, aqui está um vídeo que mostra... o sistema foi deslizando aqui na tubulação, né? O vídeo vai mostrando a imagem, vai mostrando fatias da tubulação, né? Aqui está uma reconstrução 3D. Esses spools aqui não têm corrosões alveolares, então as imagens aqui talvez não tenham muita graça, né? Mas a reconstrução foi feita aí em 3D. Então, e recentemente também o Gustavo fez uns ensaios num tubo clareado, né? Está aqui a gente vendo o ensaio pelo Microsoft Teams, enviou os dados para a gente aqui e a gente conseguiu reconstruir, né? A Tatiana fez esse modelo 3D aqui.
o tubo clareado mostrando os dois materiais aqui que compõem o tubo, né? O aço externo e o clado interno aqui. Aqui tem uma falha que foi usinada lá, justamente para testar a capacidade da gente detectar. Então, tem resultados preliminares bem interessantes já para inspeção de tubos clareados também. E está previsto, né, a gente tem a expectativa de ter um Auspex 3, onde algumas frentes de pesquisa aqui que são potenciais, que estão sendo ainda consideradas, é fazer o probe tracking no lugar do encoder virtual, né? Ou seja, deixar uma câmera olhando o ensaio e aí por processamento de imagens fazer a odometria e não mais uma câmera olhando para a superfície. O Santin está trabalhando já e está bastante avançado nisso. Motorização do sistema de inspeção também é acho que não está o vídeo aqui, né? Mas hoje é o RLV, o próprio braço do RLV que puxa o sistema ali, então está demorado, né? Remoção de campo incidente, tem 2 trabalhos aqui que a gente vai ver em seguida. E automação de geração dos modelos 3D, né? Que hoje é principalmente a Tatiana que senta lá, pega as imagens e gera esses modelos, né? Então, a ideia é que a Tatiana possa se dedicar mais à pesquisa e botar um mestrando, desenvolver um método para automatizar essas gerações de modelos 3D. E avançar também no desenvolvimento dos simuladores de onda acústica, ondas elásticas, ray tracing, elementos finitos, são coisas que a gente tem no radar aí. O probe tracking está aqui a motivação, né? Aqui esse vídeo está acelerado 8 vezes, né? Então o braço vai movendo por trancos ali, né? E aqui já está uma reconstrução da posição que o Santin fez, baseada nesse vídeo aqui. Por probe tracking. Né? Então, a ideia é agora melhorar esses métodos. Né? Talvez até colocar uns adesivos ali, uns QR Codes, para ajudar o probe tracking. Remoção do campo incidente, automação da geração de modelos 3D, né? Caro porque a gente tem uma pós-doc dedicada para que eventualmente fica dedicada especificamente para isso, né? E que a ideia é automatizar, né? A gente liberar a Tatiana para não ter mais fazer esse tipo de trabalho repetitivo, né? E não escalável, né? Então, a ideia é criar um método escalável. Produção acadêmica aqui, então a gente já teve 3 mestrados que estão quase finalizados aqui, 3 doutorados, eu estou colocando na conta aqui o do Gustavo, que foi lá no FRJ, mas que teve uma participação intensa aqui no nosso projeto, né? O do Rossato também está em desenvolvimento, e a Tatiana terminou a residência de pós-doc agora no início de maio, né? E já foi contratada como pesquisadora via Funtef aqui no projeto. E os trabalhos de TCC e IC eu coloquei em números aqui, porque se eu for listar todos, qual é o critério que eu vou utilizar, né? Qual é o nível de envolvimento no projeto que colocaria aqui, então alguns ficariam de fora, então deixei aberto aí. Inúmeros trabalhos de TCC e iniciação científica. E a gente teve 2 TCCs aqui que ficaram em 3º lugar, um em 2024, outro em 2025, ou foi 23 e 24? Não lembro. Também não lembro. Do André Galera, né, e do Thiago Khalid, cada um ano, né, na premiação do CREA lá, e os 2 estão fazendo mestrado agora, né, o Khalid aqui no projeto Auspex, o André Galera foi fazer mestrado lá com o pessoal de sensores acústicos distribuídos. E, finalmente, a gente vai ter agora as 6 apresentações aqui que são prévias para o ECMDT, já que o Khalid e o Dário vão nos representar lá, então a gente está fazendo essas apresentações para deixar pronta para eles. Como o tempo está apertado, mandem perguntas por e-mail, por favor, quem tiver perguntas para fazer, e comentários também, para que a gente possa trabalhar mais essas apresentações e deixar elas mais lapidadas aí para a apresentação no Congresso. Então, vai estar bem restrito de tempo aqui, menos a do Vitor. A do Vitor é a última, não faz parte dessas do CNDT. Por que os 2 mestrandos vão e o Vitor não? O Vitor já foi no Congresso Internacional, né? Daí o Vitor lá no QNDE 2024. Então, nesse momento, o Vitor está focado aí no artigo dos simuladores dele.
Beleza, obrigado, pessoal. Então, vamos passar para o próximo aí.